Era uma noite fria e escura, na pequena cidade do interior, do norte do Brasil. O ano era 1965, e meu pai, ainda criança na época, ouvia atentamente as histórias contadas pelos mais velhos. A vila era pacata, cercada por densas matas, e habitada por pessoas simples e trabalhadoras. Contudo, a tranquilidade começou a desaparecer, quando um forasteiro chegou à cidade. O estranho era um homem sério, e de poucas palavras, que se instalou em um casebre isolado, perdido no meio do mato. À medida que o estranho forasteiro se estabelecia em seu casebre isolado, a atmosfera na pequena cidade tornava-se carregada de uma tensão palpável. O homem sério e de poucas palavras, raramente era visto na comunidade, mas sua presença parecia lançar uma sombra sinistra sobre as vidas pacatas dos moradores. O sítio do meu avô foi o primeiro a experimentar a maldição que o forasteiro trouxera consigo. No silêncio da noite, o campo ao redor da propriedade se transformava em um palco macabro. Galinhas e porcos eram encontrados mortos, corpos destroçados, espalhados como troféus sombrios. O cheiro de sangue impregnava o ar, atraindo urubus e alimentando a paranoia na comunidade. Meu pai, ainda uma criança naquela época, recordava-se dos murmúrios assustados, que ecoavam pelos corredores da vila, enquanto os moradores tentavam entender a origem da violência, que se abatia sobre o local. As noites eram as piores. Meu pai e outros moradores podiam ouvir uivos distantes, carregados de um tom sobrenatural, que arrepiava a espinha de quem ousasse escutá-los. A escuridão, antes, amiga da tranquilidade rural, tornou-se um véu que escondia ameaças desconhecidas. Garras invisíveis pareciam raspar nas paredes da casa de madeira, deixando marcas indeléveis que atestavam a presença de algo, além da compreensão humana. O clima de desconfiança se instalou na comunidade, à medida que outros sítios e fazendas relatavam o mesmo padrão macabro. Inicialmente, os moradores consideraram a possibilidade de uma onça rondando a região, mas à medida que os ataques persistiam, uma sombra mais sinistra se erguia sobre a vila. O medo coletivo impulsionou os moradores a agir, a organizar uma caçada noturna, na esperança de eliminar a ameaça que pairava sobre suas vidas. Naquela noite, a escuridão os envolveu, enquanto adentravam o mato cerrado, armados, com lanternas trêmulas e armas improvisadas. Os uivos ecoavam, guiando-os através da densidade da mata. A tensão era palpável, cada passo ecoando a incerteza, que pairava sobre o grupo. Então, de repente, a figura do estranho emergiu das sombras. Com olhos amarelos brilhando na escuridão, o forasteiro encarou os caçadores com uma intensidade sobrenatural. A tensão atingiu seu ápice, e o som dos disparos cortou a noite. A criatura foi atingida, mas em vez de se render, recuou para o mato, deixando para trás um rastro de sangue fresco. A manhã seguinte revelou uma cena macabra. Os moradores seguiram o rastro de sangue, até a cabana do forasteiro. A porta entreaberta convidava a exploração, mas o interior vazio indicava que algo muito mais sombrio estava em jogo. O estranho havia desaparecido, evaporado no ar como uma aparição fantasmagórica, deixando a comunidade perplexa e atormentada, por questões sem resposta. O mistério estava longe de ser resolvido, e a cidade continuaria assombrada, pela sombra daquelas noites terríveis e pelos segredos que o forasteiro levou consigo ao desaparecer misteriosamente. A notícia da caçada se espalhou pela cidade, alimentando rumores e superstições. Os moradores passaram a evitar o local, onde o estranho morava, acreditando que ele deixará para trás algo além de uma cabana vazia. À medida que o tempo passava, a cidade retornou à sua rotina, mas a sombra daqueles eventos pairava sobre a comunidade. O medo persistia, e os moradores se questionavam se realmente haviam enfrentado um lobisomem ou se algo mais sinistro ainda os rondava. Meses se passaram, e a cidade começou a esquecer lentamente o episódio. No entanto, as noites continuavam a ser assombradas por uivos distantes, e os animais mortos voltaram a surgir nas fazendas. A paz tão desejada era ilusória, e o mistério do estranho forasteiro persistia. Certa noite, meu pai,
já adulto, estava sentado na varanda de sua casa, observando a escuridão que se estendia além do horizonte. Um uivo ecoou ao longe, fazendo com que arrepios percorressem sua espinha. Ao fitar a lua cheia, uma sombra passou rapidamente diante dela, desenhando a figura de uma criatura, meio homem, meio lobo. O passado sombrio retornava, e a verdade sobre o estranho forasteiro parecia ainda mais distante. O terror que assolara a cidade nos anos 60 agora ressurgia, e o mistério se aprofundava. Meu pai, encarando a noite, questionava se algum dia descobririam a verdade por trás daqueles eventos, ou se o segredo do forasteiro permaneceria enterrado nas sombras daquela pequena cidade, do interior do norte do Brasil. A bruma do entardecer começava a se espalhar pelos campos do interior do Brasil, enquanto eu me aventurava na pequena cidade de São Sebastião. A notícia da chegada de um grupo de ciganos se espalhara como fogo se alastrando, criando uma atmosfera carregada de expectativa e curiosidade. A cidadezinha, envolta em histórias antigas e lendas folclóricas, agora se via diante de algo novo e misterioso. Minha curiosidade e meu amor pelo desconhecido me levaram até lá. Eu, um escritor ávido por experiências únicas, buscava inspiração para meu próximo livro de terror. A cidade, até então tranquila, se tornará palco de eventos bizarros, desde a chegada dos ciganos. Relatos de ataques a animais na zona rural circulavam pelos corredores da pequena comunidade. Ao chegar, deparei-me com uma cidadezinha que, à primeira vista, parecia aprisionada no tempo. Ruas de paralelepípedos e casas de madeira exalavam um ar nostálgico, enquanto as luzes da rua começavam a se acender timidamente. A expectativa era palpável, e eu me sentia como se tivesse entrado em uma história arrepiante, que estava prestes a se desenrolar. Os ciganos haviam montado seu acampamento nos arredores da cidade, uma exibição vibrante de cores e música, que contrastava fortemente com o cenário bucólico ao seu redor. Eles eram recebidos com desconfiança pelos moradores, que observavam suas danças e ouviam suas músicas com misto de fascínio e apreensão. Me instalei em uma modesta pousada, e decidi explorar a cidade, para colher material para meu livro. Conversei com os locais, que compartilharam histórias sobre o passado sombrio da região e as superstições que permeavam o cotidiano. Mas, à medida que a noite caía, percebi que havia algo mais no ar, além das lendas antigas. Os relatos sobre ataques a animais eram consistentes e perturbadores. Galinhas e porcos eram encontrados dilacerados, seus corpos marcados por garras afiadas. Os moradores atribuíam os ataques a uma fera selvagem, mas o clima de tensão sugeriu algo mais sinistro. Os ciganos, com suas vestes coloridas e olhares misteriosos, tornaram-se alvo de suspeitas infundadas. Decidi investigar mais a fundo e me aproximei do acampamento cigano, buscando respostas sobre os acontecimentos estranhos que assombravam a cidade. Fui recebido com desconfiança, mas, aos poucos, ganhei a confiança de uma cigana mais idosa, chamada Svetlana. Sentadas ao redor de uma fogueira, ela começou a compartilhar histórias sobre uma criatura sobrenatural que, segundo a tradição cigana, assolava as aldeias onde se estabelecia. Uma lenda que ecoava entre as tendas coloridas e deixava os ciganos inquietos. É um lobisomem, disse ela, seus olhos escuros refletindo a luz dançante da fogueira. Uma criatura que se transforma entre a forma humana e a bestial. Trouxemos conosco o olhar da lua cheia, e ele despertou algo antigo e feroz nas sombras. A revelação de Svetlana me deixou arrepiado. Será que a lenda do lobisomem estava se tornando realidade naquela cidade do interior? Os ciganos, por sua vez, juravam inocência, afirmando que a criatura fora despertada por forças que nem mesmo eles compreendiam. Decidi então me embrenhar na zona rural, onde os ataques eram mais frequentes. À luz da lua cheia, eu, acompanhado por um guia local corajoso, adentramos a escuridão que se estendia, além dos limites da cidade.
O vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo um presságio inquietante. Foi quando ouvimos o primeiro uivo, um lamento selvagem que reverberou pelas colinas. O guia apertou o cabo da faca que trazia consigo, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Seguimos o som, guiados pela lua cheia que iluminava nosso caminho. À medida que nos aproximávamos do local dos ataques, uma sensação de opressão tomava conta do ambiente. Galinhas mortas jaziam pelo chão, seus corpos destroçados, como se tivessem sido presa de uma fera voraz. Marcas de garras profundas estavam impressas nas árvores circundantes, testemunhas silenciosas dos horrores que ali ocorreram. Subitamente, uma sombra se ergueu à nossa frente. Uma figura humanoide, mais distorcida, com olhos que refletiam a luz da lua de maneira ameaçadora. Era o lobisomem, agora diante de nós, sua presença exalando uma aura de pura selvageria. O guia, movido pelo instinto de sobrevivência, investiu contra a criatura com sua faca. O lobisomem respondeu, com garras afiadas e dentes à mostra, desencadeando um combate feroz, naquela noite enluarada. Eu, em um estado de choque momentâneo, assisti ao embate entre homem e besta. O guia, embora corajoso, não era páreo para a fúria do lobisomem. Sua forma monstruosa era ágil e letal, e, em questão de minutos, o guia estava caído no chão, ferido e impotente. O lobisomem, saciado por sua vitória, desapareceu nas sombras da noite, deixando-me ali, atônito e aterrorizado. A partir daquele momento, a cidade mergulhou em um estado de pânico. Os relatos do confronto se espalharam rapidamente, alimentando o medo que já se instalara na comunidade. Os moradores, incapazes de compreender a verdade por trás dos eventos, buscaram refúgio em suas casas, evitando a luz da lua cheia, como se fosse a própria manifestação do terror. Eu, por outro lado, me vi compelido a desvendar os mistérios que cercavam a cidade de São Sebastião. Cada pista me conduzia mais fundo no desconhecido, e a linha entre ficção e realidade tornava-se cada vez mais tênue. Enquanto investigava, descobri que os ciganos carregavam consigo um artefato antigo, um medalhão que, segundo a lenda, poderia controlar a fera dentro do lobisomem. Decidi então retornar ao acampamento cigano, disposto a entender o papel crucial que eles desempenhavam naquela tragédia. Svetlana, a cigana mais idosa, revelou a verdade por trás do artefato. O medalhão havia sido roubado por alguém da comunidade, alguém que buscava poder e controle sobre a criatura. Dentro da cidade, uma figura sombria emergiu. Um homem respeitado pela comunidade, mas cujos olhos revelavam uma obsessão desmedida pelo oculto. Era ele o responsável pelo desencadeamento dos horrores que aterrorizavam São Sebastião. Com a revelação, formamos um grupo improvável, eu, Svetlana, alguns ciganos corajosos e outros moradores, dispostos a enfrentar o mal que se escondia entre eles. Armados com o medalhão recuperado, partimos para o confronto final com o lobisomem. A cidade estava envolta em um silêncio sinistro, quando nos aproximamos do local onde a criatura se escondia durante o dia. A lua cheia iluminava nossos rostos determinados, enquanto adentrávamos as profundezas da mata escura. O lobisomem emergiu das sombras, sua forma monstruosa contorcendo-se à luz da lua. O medalhão, erguido por Svetlana, emanava uma luz que parecia afetar a besta. Uma batalha épica se desenrolou, a criatura lutando contra sua própria natureza, enquanto tentava resistir ao poder do artefato. Foi um confronto de forças sobrenaturais, o destino da cidade pendendo na balança. A cada momento, a besta parecia ceder à influência do medalhão, até que finalmente, com um uivo angustiado, o lobisomem recuou para as sombras, sua forma humana emergindo mais uma vez. O homem que desencadeou o terror foi levado sob custódia, e a cidade de São Sebastião começou a se recuperar lentamente. Os ciganos, apesar de inicialmente acusados injustamente, foram perdoados pelos moradores, e sua presença colorida e enigmática continuou a envolver a cidade com um ar de mistério. A história daquela noite foi enterrada no passado, mas eu, como participante relutante, carregava as cicatrizes do terror que testemunhei.
São Sebastião, agora marcada por lendas contemporâneas e experiências sobrenaturais, permaneceria na memória como um lugar onde os véus, entre o mundo conhecido e o desconhecido se desfizeram, revelando horrores que desafiavam a compreensão humana. As águas do litoral brasileiro eram tão escuras quanto a noite que se aproximava. Eu, junto com 4 amigos e um guia, decidimos passar férias inesquecíveis, explorando uma ilha deserta. Mal sabíamos que essa decisão nos levaria a uma noite de terror e desespero. A ilha era um ponto isolado, coberto por uma densa vegetação que se estendia até a linha do horizonte. Nosso guia, um homem experiente e confiante, chamado André, assegurou-nos que seria uma aventura incrível, longe do barulho da civilização. Empolgados, embarcamos em um barco pequeno e navegamos em direção à ilha promissora. O céu estava limpo quando chegamos, mas logo nuvens escuras começaram a se formar, indicando a aproximação de uma tempestade. Ignoramos os primeiros sinais, ancoramos o barco e começamos a explorar a ilha. As horas voaram enquanto descobríamos praias desertas e trilhas naturais, mas o sol começou a se pôr, e percebemos que era hora de voltar. Entretanto, quando tentamos ligar o motor do barco, nada aconteceu. André examinou o motor, uma expressão de preocupação se formando em seu rosto. Parecia que estávamos presos na ilha, até que conseguíssemos consertar o barco ou chamar ajuda. A noite caiu rapidamente, e as nuvens que se acumulavam no céu, finalmente despejaram sua carga. A tempestade chegou com força total, tornando impossível qualquer tentativa de consertar o motor naquelas condições. Encaramos a perspectiva de passar a noite na ilha, com a esperança de que a tempestade diminuísse até a manhã seguinte. Conseguimos montar uma barraca improvisada com o que tínhamos, mas o som ensurdecedor da chuva contra a lona fazia com que qualquer tentativa de sono fosse em vão. A sensação de isolamento naquela ilha deserta, longe da civilização, começou a pesar sobre nós. Foi então que começamos a ouvir uivos distantes. Inicialmente, atribuímos os sons à tempestade, mas à medida que os uivos se tornaram mais frequentes e próximos, uma sensação de inquietação se instalou entre nós. André tentou nos acalmar, dizendo que provavelmente eram apenas lobos, mas algo em sua expressão denunciava uma preocupação mais profunda. O fogo que havíamos acendido para nos aquecer tornou-se nossa única fonte de conforto na escuridão da noite. A tempestade rugia lá fora, enquanto nos agarrávamos às esperanças de que amanhã nos traria resgate. Foi quando começamos a perceber movimentos nas sombras ao redor do acampamento. Sombras que se moviam silenciosamente entre as árvores. André, agora visivelmente nervoso, sugeriu que talvez fossem animais locais em busca de abrigo. No entanto, a tensão no ar crescia à medida que as sombras se aproximavam cada vez mais. Aos poucos, percebemos olhos brilhantes entre as árvores. Não eram olhos de lobos, mas sim de algo maior e mais sinistro. Um calafrio percorreu minha espinha, quando finalmente identificamos a forma. Não eram lobos, era um lobisomem. A criatura se revelou na penumbra, sua forma meio humana, meio lupina, recortada contra a luz fraca do fogo. Suas garras eram afiadas, e seus olhos refletiam uma sede insaciável. Estávamos cercados por um predador noturno, em uma ilha deserta, à mercê de um lobisomem. O pânico se espalhou rapidamente entre nós. André, apesar de sua aparência confiante anterior, agora mostrava sinais de medo. Tentamos manter o fogo aceso, na esperança de que a luz pudesse afastar a criatura, mas o lobisomem não parecia recuar. Movia-se com agilidade, circundando-nos, testando nossos limites. A primeira investida veio repentinamente. Um salto ágil da escuridão, e a criatura atacou. Gritos de terror preencheram a noite, enquanto tentávamos nos defender da fúria do lobisomem. Garras rasgaram nossa barraca, e o fogo se tornou nosso único refúgio. André, valente como sempre, empunhou uma lança improvisada,
tentando manter a criatura à distância. Mas o lobisomem era astuto, esquivando-se de nossos ataques e retornando com investidas ferozes. A noite se transformou em um caos de gritos, uivos e desespero. Conforme a batalha se desenrolava, percebemos que estávamos em um verdadeiro jogo de sobrevivência. As opções eram limitadas: lutar ou ser devorado por aquela criatura que parecia ter surgido dos pesadelos mais sombrios. André, ferido e exausto, sugeriu uma estratégia desesperada. Ele propôs que criássemos uma barreira de fogo ao nosso redor, utilizando tudo o que tínhamos à disposição. A ideia era manter o lobisomem afastado, enquanto aguardávamos o amanhecer, quando, segundo a lenda, a criatura retornaria à sua forma humana. Agimos com urgência, reunindo galhos secos, folhas e tudo o que pudesse alimentar as chamas. O lobisomem, percebendo nossa tática, redobrou seus esforços para romper nossa defesa improvisada. A batalha pelo fogo se tornou uma luta pela vida, enquanto a tempestade rugia ao nosso redor. A noite parecia interminável, mas finalmente, quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar a escuridão, o lobisomem recuou. Sua forma bestial desapareceu, dando lugar a um homem ferido e nu. Respiramos aliviados ao ver a criatura desaparecer, mas o preço da vitória era evidente, nas feridas que carregávamos. Passamos o dia seguinte, em uma mistura de exaustão e choque, reunindo nossas forças, para enfrentar o que viesse a seguir. Quando o socorro finalmente chegou na manhã seguinte, estávamos prontos, para deixar aquela ilha de pesadelos para trás. A experiência deixou marcas profundas em todos nós. André, apesar de sua bravura, carregava as cicatrizes, físicas e emocionais daquela noite. Os outros turistas e eu, éramos assombrados por pesadelos recorrentes, revivendo os uivos do lobisomem, e o terror daquela noite tempestuosa. A ilha deserta, uma vez palco de promessas de aventura e diversão, agora era lembrada como um lugar de pesadelos. A história do lobisomem tornou-se uma lenda que ecoaria na região, uma advertência sombria sobre os perigos que se escondem nas sombras, mesmo nos lugares mais isolados. E enquanto voltávamos para casa, o litoral se estendendo atrás de nós, a lembrança daquela noite permaneceria conosco, uma cicatriz na nossa memória, testemunha silenciosa de um jogo de sobrevivência contra um predador noturno, nas profundezas do desconhecido.